So. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso encontro número um com vocês, né? Time de liderados, time de Emerging Leaders. Queria falar que eu estou bem feliz com esse programa. Esse é o nosso terceiro ciclo, então vocês devem ter visto, né, as edições anteriores que aconteceram, e esse ciclo vai ser um pouquinho diferente, né? Então, desta vez nós temos um novo piloto. O Paulo vai ser a pessoa que vai conduzir essa ação, né? Vocês já receberam aí o livro, o caderno de práticas, fisicamente ou por PDF, e nós também temos alguns encontros que já aconteceram com o time de líderes de vocês, tá? Então, quero dizer que vocês aproveitem, interajam aqui, né? Aproveitem bastante o conhecimento e também no grupo, tá? Senti que vocês estavam muito quietinhos por lá. Paulo, deixa contigo, vai lá. Muito bom. Sejam todas e todas muito bem-vindos. É uma honra estar podendo aqui fazer hoje um encontro com vocês, iniciar essa trilha. Como a Fabi falou, foi um projeto que a gente está aí pelo menos uns 2, 3 meses aí ajustando. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Eu vou me apresentar também, a gente vai, enfim, poder trabalhar junto e vamos dar início aqui à nossa conversa. Vou projetar aqui só para que a gente possa ter uma linha do tempo e também você poder acompanhar aí dentro do seu material, enfim. Bem, então essa é a nossa turma 2026, curso é a estreia do líder, e a gente ao longo do dia de hoje, né, nosso encontro aqui de 2 horas, a ideia é apresentar um pouquinho para você o programa e também já iniciar algumas atividades em sala e também algumas atividades para que você possa se preparar para o nosso encontro. Como você sabe, nós temos uma trilha, então aqui está o nosso cronograma. Hoje, dia 26 de maio, das 14 às 16 é o ponto de partida. E veja que a gente aí já teve 2 ações com os líderes de vocês, né? A gente teve um bate-papo com eles bem interessante, onde a gente apresentou o programa, que foi aqui, e depois, dia 12 de maio, já trabalhamos com eles novamente. Então, o seu líder, ele sabe sobre o programa, e essa também é um dos pontos que a gente acredita que podem ajudar muito o processo, ter o envolvimento do seu líder direto no processo, não só em conhecer o programa, mas como também co-construir com a gente aqui o processo. Então, como você está vendo, é uma caminhada que nós vamos até dia 15 de outubro, e um dos elementos interessantes o programa, né, como você viu, ele é distribuído em 4 módulos, né, aprender, liderar, ensinar e transformar. E esses 4 módulos, eles sempre terão 2 encontros. Então, por aqui você já vê a linha do tempo do programa. E volta a ter depois o encontro com o líder de vocês, enfim. Essa é a trilha que a gente vai acompanhar aqui durante o processo. Mas deixa eu trazer um contexto para vocês. Cada vez mais, né, a aprendizagem na liderança é onde promove a inovação, onde promove novos comportamentos e adoção de melhores práticas. E com isso, a ideia dessa trilha de aprendizado reforça muito um princípio que eu acredito muito, que liderança é um esporte de contato, né? Liderança é um esporte de você construir as conexões e as relações. E para isso, você tem 2 materiais que vão fazer parte do programa. Um é o caderno de prática, que é o teu companheiro aí, essa atividade que todos quase participaram, a ideia era justamente você degustar, né, conhecer as páginas do caderno para você escolher uma para chamar de sua. Vários tiveram a mesma ideia da mesma página, foi bem interessante. E o livro, que é um livro que eu escrevi, já tem aí 8 anos esse livro, e vocês vão conhecer um pouquinho da história do programa também, mas o livro ajuda a dar embasamento aí para o que a gente quer trabalhar. Então, o objetivo do programa, em linhas gerais, é prepará-los para os desafios que vocês têm de liderança. Muitos aqui já atuam como líderes, né? Então a ideia sempre é ressignificar e também é, desenvolver, né, como entre os participantes, pessoas que estão próximas a assumir a liderança pela primeira vez, ou quem assumiu a posição de liderança faz pouco tempo, ou até aqueles que querem aprimorar o conhecimento. Mas a base do programa está vinculado ao conceito da liderança. E tem tudo a ver com aprendizado, né? Bons líderes
são lifelong learners. Bons líderes aprendem. E essa é uma habilidade importante para você poder atuar. O que o programa espera? Que, ao final desse caminho, até outubro, você possa dar mais clareza sobre a transição que todo líder tem, porque você é promovido por algo que você fazia muito bem e agora você tem que ajudar os outros a fazer. Como você usa o tempo para atuar de uma maneira mais estratégica, a importância das conexões, e a gente vai ter algumas estratégias, mesmo sendo remotamente, você vai ver como isso é possível, e o caderno de prática ele é uma grande contribuição para isso, e que você possa aplicar. O aprendizado acontece entre os encontros. A gente tem a clareza de que só vir nas aulas não faz uma liderança melhor. Se isso fizesse sentido, era como você assistir uma palestra de nutrição de 4 horas e emagrecer 4 quilos. Infelizmente, não temos ainda essa palestra, então a gente precisa praticar. Esse aqui é o grande ponto de aprendizado. E um elemento importante, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Paulo, sou um paulistano, casado com a Fernanda, uma curitibana. Eu sou pai do Henrique e do Frederico, e eu escolhi essa foto para trazer para vocês, que quando a gente foi tirar essa foto, o Fred, o meu caçula, falou: pai, a gente nunca vai esquecer dessa foto, 20/02/2020. E realmente foi uma foto que a gente não esqueceu, porque um mês depois começou a pandemia, e a gente tinha uma foto grande dessa na geladeira, e a gente voltava para a geladeira, às vezes, não só para comer na pandemia, que foi uma tentação muito grande, mas para dizer, será que a gente vai voltar a viajar, né? E a gente voltou a viajar, e de lá para cá muita coisa mudou. O Henrique, agora, esse sábado, ele recebe o título de formado em Economia pela USP, em São Paulo, e o Fred está na época de pré-vestibular, mas ele pede para dizer que ele é o mais alto da casa com 1,82 m agora. Então, o Fred agora é o cara mais alto aí da casa. Eu tenho 1,78 m, perdi a posição do mais alto. Muito bem. Eu acredito muito na aprendizagem com uma alavanca de mobilização. Eu trabalho com educação há quase 30 anos no Brasil. Eu sou professor na Fundação Dom Cabral, que fica em Nova Lima. E, além de gostar de ensinar, de ler, adoro nadar, moro aqui em Curitiba, em frente ao clube, faço isso regularmente. E hoje o frio estava desafiador, mas eu fui lá. E acredito que eu posso contribuir na sua prática em liderança, até pela história que esse programa aqui acaba tendo ao longo do processo. Essa primeira transição, ela é muito desafiadora. E a ideia do livro, depois quando a gente for construindo mais para frente as ideias e as trocas, você vai perceber que ele apoia muito como você garante esse resultado. Principalmente pela forma que a gente vai montar as conversas. Você vai ver que muitas trocas, mesmo sendo online, é possível, e de uma certa maneira garantir a interação e a participação de todos. Uma coisa que é importante, esse programa, ele tem aí, vocês são a turma número 93, então já foram aí quase 100 turmas que já participaram do programa, 34 empresas e mais de 1.870 pessoas impactadas. Então, esse aqui são das empresas que já participaram, e nesse momento a gente coloca aqui o nome da Denso para garantir que agora a gente tem mais uma participando aqui dessa nossa construção. Então, uma honra ter vocês aqui dentro das 30... Agora, já corrige aqui, 35 empresas. Então, já temos aí um número maior aqui de participantes. Muito bom. Dentro dessa ideia do bloco, os blocos vocês vão ver que, além do processo, ele ajuda a gente a conhecer melhor a prática da liderança, aprender sobre você, sobre as pessoas, entender os fundamentos e os estilos de liderança, depois entender a importância do aprendizado dentro de um espaço onde permita a vulnerabilidade e a coragem de errar, de assumir e de usar isso como um ponto de aprendizado. E termina a gente falando um pouquinho sobre inteligência emocional e propósito, que isso talvez as duas competências que mais dão norte para a atuação da liderança. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro inicial aqui de liderança. E para que eu também possa conhecer e entender um pouquinho da história de vocês, né? Vocês estão aí com o seu caderno de prática e você vai colocar
três informações que na página número 4 do seu caderno de prática, eu vou convidá-la a abrir. E na página número 4, Deise está aí já olhando, o Lucas também. A gente vai começar com essas 4 questões que estão aqui. Primeiro, escreva aí no caderno para mim, você que está sem o caderno ainda, o pessoal da Argentina, Gonzalo, você pode escrever num papel que depois o caderno, quando chegar, você já pode atualizar o caderno, né? A primeira pergunta ali que eu gostaria que você trouxesse é há quanto tempo você trabalha, não na Denso, na sua história. Desde um trabalho que pode ter sido como eu, Lucas, com 15 anos, eu queria ganhar um dinheirinho, a minha mãe falou assim, meu filho, aqui não tem dinheiro, mas você pode trabalhar na quitanda da Dona Maria. Então, com 15 anos, o meu primeiro trabalho foi na quitanda da Dona Maria. Na verdade, Pedro, o meu trabalho era operador logístico da cadeia de suprimento da quitanda da Dona Maria. Na verdade, eu era o cara que entregava os pedidos, Lucas, mas esse nome dá um outro sentido para a função. Coloque aí no Valorizou. material. Depois, há quanto tempo você é líder? Não necessariamente, Deise, só na Denso. Você pode ser a irmã mais velha de 5 irmãos, você pode ter sido a capitã de vôlei ou o Daniel de futebol. Então, enfim, o critério de líder é teu. Mas há quanto tempo você tem a experiência em direcionar, comandar, influenciar pessoas? E hoje, quantos liderados diretos você tem? Então, essas 3 perguntas. E ali no canto direito, a sua definição de líder. Quando a gente fala de aprender, o adulto, a gente vai estudar isso sobre andragogia, a experiência do adulto é um dado importante quando a gente fala de aprendizado. Então, escreva aí no seu caderno, no seu material, essas informações, e eu vou recolher agora essas informações, fazendo parte aí da minha abertura com vocês. Eu vou colocar um link aqui no chat para vocês e vocês vão respondendo para mim via QR Code. Também eu vou colocar aqui. E a ideia é fazer uma captura rápida para que a gente possa se conhecer, já que a conexão é o início de todo o processo. Então, você pode usar o Mentimeter que está aqui. Se você quiser, você pode usar o QR Code que eu vou colocar aqui na tela, ou você pode usar o chat, onde eu já coloquei ali. Então, essa primeira informação, ela é crucial para a gente iniciar o trabalho, porque agora a gente conhece não só os 22 participantes, sala completa, hein, Fabi? Que legal, todo mundo presente aqui. A gente não só conhece a história de vocês, porque tem um dado importante, Jaqueline, Massanori, falei certo? Massanori, é isso? Olá, boa tarde, Paulo. É isso mesmo. Caramba, que voz de locutor, rapaz. Pô, voz de Assustei aqui locutora. também. Caramba, meu, que voz. Pois não, então, estamos aqui ao vivo e a cores. Então, olha só, por que essa informação ela é importante? A sua experiência profissional, ela está vinculada a quantos líderes você teve ao longo do processo. Então, a gente começa a usar aqui os nossos diferentes instrumentos. No chat, eu queria que você, Lucas, Deise, colocasse ali para mim quantos líderes você já teve ao longo do processo. A gente está vendo aqui a história de vocês, estou trabalhando com 2 informações para iniciar a nossa prosa. Leandro, coloca ali para mim o número, Rafael, no chat, de quantos líderes você já teve. O chat você abre aqui no cantinho, onde está o link ali do Mentimeter. Isso, veja se... Isso. Massanori, quantos líderes você já teve? Não o tempo de trabalho. Eu sei que 20 você respondeu no Mentimeter. Coloca quantos líderes você já teve aqui, turma? Cleverson, Perdão. João, mais ou menos na sua história profissional. Responde aqui no chat para mim, Jaqueline, quantos? Vamos ver aqui, 10, isso, 3, a Emília, obrigado. O Cleverson, 4, João, muito bom. Esse número, turma, ele é um fator muito importante, porque veja que a gente tem gente que tem mais de 20 anos aí de trabalho, né? A média aqui ponderada está em 4, mas olha só, quantos líderes você já teve? Se você pudesse dividir isso em 2 grupos, do lado esquerdo do coração, os líderes inspiradores,
E do lado direito, os líderes não inspiradores. Eu chamo eles, João, de tranqueiras. Líder inspirador e líder tranqueira. Eu queria que fizesse assim para mim, ó, quem teve mais líder inspirador na carreira? Dá um tchau para mim aqui na tela. Quem teve mais líder inspirador? Dá um tchau aqui para mim na tela. Deixa eu ver aqui. O Cleverson teve mais líder inspirador. Então, ok, a maioria de vocês não teve tanto. O Lucas, mais ou menos, ok. Agora veja, né, como isso é um impacto importante. Se você pegar as características desse líder mais inspirador que você teve, o líder mais inspirador que você teve, escreve no chat para mim qual era a principal característica dele. Então, escreve aqui no chat. Qual a principal característica desse líder inspirador, o mais inspirador que você teve? Não foi a maioria, mas entre os que você teve, escreve aqui para mim uma característica. A visão, obrigado, Emília, é empático, compreensão, valorização da equipe, analítico, Ariel, obrigado, coragem, compreensivo, honesto e transparente, obrigado, Deise. Decidido, boa. Analítico, influenciador, perfeito. Gente, é unanimidade. Pode abrir o microfone e responder para mim. Todas essas características são competências comportamentais ou técnicas? Comportamentais. Comportamentais. Liderança é um esporte de contato. Eu nunca vi, Pedro, alguém colocar planilha de Excel. Nunca vi ninguém colocar leitura de relatório. Não, liderança é um esporte de contato. Agora, a pergunta que eu vou fazer, Gonzalo, nem se mexa porque está sendo gravado. O seu líder atual, você colocou em qual grupo? Atenção. Relaxa, pronto, ok, sem problema. Veja, não quero causar nenhum desconforto, né? Mas veja, a liderança você está sempre sendo avaliado, né, Gonzalo? Está sempre sendo avaliado. Sí, siempre. Sempre, Mas sempre. yo personalmente, no me gusta usar la palabra buena o malo como líder, sino de todo se aprende. De cualquier experiencia se aprende. Entonces, yo he tenido muchos líderes en mi vida, he trabajado más de 20 años, trabajo desde los 19 años, entonces he tenido muchos líderes. Y de todos los líderes he sabido aprender algo. Más allá de que haya sido un buen ejemplo o un ejemplo en el cual yo digo, por aquí no quiero seguir. Muito bom. O líder que foi tranqueira, Gonzalo, você fala, eu nunca vou fazer isso, né, cara? Exato, eu jamais vou fazer isso. Ele te ajuda, mas você fica muito feliz quando ele diz que vai embora da empresa, né? Aparece uma faixa na frente da empresa, obrigado, Santo Expedita, pela graça alcançada, né, cara? Porque você se livra dele, né, cara? Você fala, muito bom. Segunda informação aqui. Há quanto tempo você é líder? Agora veja. Ali estava bem distribuído, né, na nossa primeira pesquisa. A gente agora aqui está olhando um pouquinho esse número agora, sua experiência em liderar. É o mesmo link? Teoricamente, a gente imagina aqui, né, no alinhamento com a Fabi, tem pessoas que ainda não lideram, perfeito, a gente tem essa diversidade, e a ideia nossa aqui é que fique aí entre 5 e 15 anos, 5 e 10 anos, né? Então, veja ali que a gente está tendo ali dos 22, olha, Fabi, tem gente ali que ainda não lidera, tem 4 ainda que não lidera, olha que bacana. E não lidera a equipe, boa parte ali, e alguns ali com uma experiência de 2 a 5 anos. Interessante. Agora, veja, quem aqui já teve, quem já tem, ou já teve posição de liderança, pelo menos dos 22 aqui, 10 ainda não tem ainda equipe. Mas esses que têm equipe, quantos liderados você já teve? Então, responde no número aqui no chat para mim. Desses que já foram líderes, que é a metade da turma que está aqui, quantos liderados você já teve? Coloca o número aqui para mim no chat. 3, Emília, obrigado. 7. Hoje lidero 4, já liderei 12. Obrigado, Viviane. Marlon, 6. Felipe, 15. 6, muito bom. Aqui tem um dado interessante. Se eu pudesse pegar todo mundo que você já liderou
e eu perguntasse para eles quantos líderes inspiradores vocês tiveram, quantos líderes não inspiradores você já teve, a pergunta é o seguinte: quantos colocariam você no grupo dos inspiradores? Tem um escritor, Gonzalo, Nelson Rodrigues, brasileiro, que ele fala que a unanimidade é burra, né, cara? Então, não vai ser 100% que vai colocar você lá como líder inspirador. Mas esse é um elemento importante. E tem um detalhe, né, Jaqueline, Cleverson, porque o líder, ele é observado, os seus liderados conhecem você muito mais do que você conhece cada um deles. Há um grupo, Leandro, de WhatsApp que você não faz parte, que os teus liderados têm você como tema principal da conversa. Pelo teu bom dia, eles já falam, se prepara que ele hoje veio de vermelho. E se prepara que hoje o time dele perdeu. Então, eles te conhecem muito bem, né? Esse é um detalhe importante. E, por último, quantos liderados diretos você tem hoje? Essa turma que respondeu que já lidera, né? Você ainda não tem liderados, ok, beleza. Mas vocês que já lideram, quantos liderados diretos vocês têm? Então, aqui a gente também termina essa nossa conta aqui de apresentação. A ideia aqui é a gente olhar uma galera, né, que ainda não tinha posição de liderança, que foi quase 10 que responderam ali, que ainda não tem liderado. E aqui você percebe que a maioria até agora aqui está de 6 a 4 liderados. Olha, um aí de 7 a 9 liderados, já impacta um número significativo de pessoas. E isso ajuda a gente a entender e usar essas pessoas que vocês lideram em alguma das atividades como uma forma também de compartilhar e de aprender com eles. Muito bom. E eu queria agora pedir para você o seguinte: eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp uma pergunta, no grupo do WhatsApp uma pergunta, não, vou colocar no link aqui uma pergunta, mas eu gostaria, na página número 3 do seu caderno de prática, tem uma frase que eu vou pedir que você não só responda, mas que você também depois escreva no nosso grupo aqui. O sucesso de um líder é ter... Escreve a frase aqui para mim, no seu caderno de prática, complete com uma palavra. E no link do Mentimeter, vai lá e escreve essa palavra que você escreveu aí. Olha, uma atividade bem complexa agora, hein? Você vai escrever no caderno a palavra, na página número 3, e naquele mesmo link que você estava respondendo. Conseguiu responder no link ali já? Alguém conseguiu entrar no link e responder ali? Daisy, ok, beleza. Então, tá. Então, vou puxar daqui a pouquinho a resposta de vocês. E talvez, né, de tudo que a gente está estudando aqui e tá vendo, esse talvez seja o principal exercício que a gente tem em relação ao processo. Essa foi uma pergunta que eu fiz exatamente para o líder de você também, na conversa que eu tive com ele. Para você ter uma ideia, são 22 participantes e 18 líderes. E esses 18 líderes tiveram um bate-papo comigo também e responderam essa mesma pergunta que vocês estão respondendo agora. Nesse momento, eu tenho aqui 9 respostas já. A turma está trazendo aqui as respostas, 12. Vou esperar todo mundo responder para que eu possa trazer aqui a resposta de vocês. Você deixou no seu caderno de prática aí a resposta, né? Então, ela está aí no caderno de prática aberto. E a gente vai... Estou com dificuldade. O Fábio, Fabi, eu não sei se ele já entrou, agora que eu estou vendo aqui as mensagens. O Fábio estava com dificuldade. Ele tinha conseguido. Eu consegui. Fábio? Você já está entre nós? Atrasei, a conexão estava meio ruim, mas eu Deu umas caídas, né, Fábio? Acho que eu te aprovei umas 5 vezes aqui. Obrigado, Fábio, pessoal. Você conseguiu ver o link do Mentimeter, Fábio, para responder esses exercícios? Tudo certo? Já, eu participei de todos, tá? Eu peguei tudo. Que legal. Eu só perdi acho que o início, que era bem a apresentação, mas eu já peguei toda essa parte aí então tá bom, de participar da dinâmica, tá? Tá ótimo, então, beleza.
Então, a gente já tem aqui, ó, 15 respostas. Muito legal. Vou esperar mais 20 segundos para eu dar o próximo movimento aqui. Então, olha que interessante, né? Quando a gente olha esse exercício, ele traz alguns insights muito fortes, né? E aqui então, olha, acho que eu já estou aqui com o número. Alguns talvez não tenham conseguido responder, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai, do mesmo jeito, trazer aqui para vocês qual foi a nuvem de palavras de vocês. Eu tenho aqui 20 respostas, ó, nesse momento. Eu vou considerar isso aqui o número final. E talvez você conheça, né, nuvem de palavra é uma forma onde você tem aí as palavras que são ditas, elas são colocadas dentro de um espectro e conforme a palavra foi dita no centro, aquela palavra que foi dita mais vezes, né? Então, você está vendo aqui o convite, pedir para você escrever aqui qual é o sucesso de um líder e aí você teve aqui as respostas de vocês. Então, vocês estão vendo aqui já? Está vendo aí, Deni, Daisy, Lucas, está vendo aqui a resposta de vocês? Então, veja, esse aqui, o time, né? O time que vai trabalhar em 2026 nesse programa, a palavra no centro significa que teve mais gente que respondeu. E as palavras que estão na periferia da nuvem significa que tem um menor número de pessoas que responderam. E que é legal aqui, ó, porque se você olhar, essa aqui é a resposta de vocês, essa aqui é a resposta dos líderes de vocês, os 16 que responderam. Então, veja que empatia foi uma palavra aqui usada tanto por vocês quanto por eles, né? Uma característica aqui. Agora, veja, né? Tanto a resposta deles quanto as de vocês trazem a palavra certa. O sucesso de um líder é ter sucessores. Todas essas outras palavras que vocês trouxeram, elas são importantes, sem dúvida, mas elas são o meio. Porque no final do mês, no final do período, o teu sucesso como líder é ter sucessores. Essa é a maior contribuição que você pode dar para a sua equipe, para a sua área, para a sua empresa e, por que não, para o país, para a sociedade, né? Você ter gente boa preparada para assumir novas posições. E é por aí que eu inicio a nossa conversa de hoje. Lá no seu caderno de prática, na página número 4, você tem duas perguntas que a gente vai usar agora para iniciar essas nossas conversas. Então, aqui sinalizando onde eu vou tirar a pergunta agora. As duas perguntas eu coloquei no chat também. Pensando nessa sua experiência profissional, na sua experiência em atuar com líderes, na tua experiência de ser liderado, o que te parece importante, útil ou desafiador sobre a aprendizagem de um líder? E a segunda pergunta, o que você pode oferecer nesse curso para as pessoas, com base na tua experiência, e o que você espera conseguir durante essa nossa trilha? Então, o escrever, gente, ele é um fato super importante e a gente tem esquecido disso, né, pelo mundo ser muito digital. Então, sua caneta preferida, o seu lápis, a gente vai percorrer bastante caminhos aí nesse caderno de prática. Então, escreva com as suas próprias palavras. Vou dar um minutinho para você escrever a resposta dessas duas perguntas. Está no chat também as duas perguntas. Vou aguardar aqui um pouquinho.
mais 30 segundos, e lógico que você vai construindo junto também, não se preocupa que... Muito bom. Então, um dos motivos a gente estar usando o Zoom é que ele permite que a gente crie as salas de conexão. E a gente vai iniciar essas nossas conversas a partir desse convite. Então, nesse momento, nós temos 21 pessoas na sala. Então, a gente vai ter aí 10 salas. E em cada sala vai ter um colega, uma colega aleatório, né? E vocês vão ter aí 5 minutos para vocês compartilharem essas duas perguntas. O que te parece importante, útil ou desafiador para você sobre a aprendizagem de um líder, e o que você espera conseguir e o que você já pode oferecer para esse grupo. Rodrigo, Jaqueline, Cecília, é aleatório, né, as salas. A gente está com um número ímpar, então vai ter uma sala que vai ter 3 pessoas, mas nas outras salas vai ser 2 pessoas. O Marlon, o Felipe, Yuta, o Ricardo, o Ariel e a Viviane, que estão com a câmera fechada, eu estou considerando que vocês estão aqui, vocês só não estão com a câmera aberta. Eu vou considerar vocês para participar do exercício. A legal da câmera aberta é que você vai poder conversar com uma colega, conversar com um colega. Ok, Felipe, beleza. Mesmo vocês não aparecendo, a Fabi mandou, né, uma apresentação de vocês. Então, nessa primeira rodada, Rodrigo, Fábio, Cecília e Emília, o computador, o algoritmo do Zoom colocou em cada sala um bonito e um inteligente. Então, assim que você entrar na sala, você já vai identificar logo de cara se você caiu com o bonito ou com o inteligente. Eu já dei uma olhada aqui nas composições das salas, Gonzalo. Algumas vai ter que tirar mesmo no par ou ímpar. Ele ficou muito pareio ali, o bonito e o inteligente, tá bom? Então, vamos lá. 5 minutos, as 2 perguntas para os 2 conversarem, e vai ter uma sala que vai ter 3 pessoas. Ficou claro, Rafael, Emília, Gonzalo, ficou claro o exercício e o convite? Então, tá bom. Ok. Gonzalo, quando você recebeu o caderno de prática, ele está traduzindo no espanhol, tá? A gente teve o cuidado de traduzir para que você também se sinta mais à vontade durante todo o nosso percurso, tá bom? Então, vamos lá. Boa conversa, vai lá. Muito bom. Então, tivemos aí 3 rodadas, né? O que é importante, útil ou desafiador para você sobre a prática de um líder? Queria ouvir 2, 3 vozes aí, o que foi diferente, o que foi relevante, que você poderia trazer em relação à primeira pergunta ou à segunda. Vai lá. Seja profundo o quanto você quiser e breve o quanto possível. Vai lá. Um de cada vez. Eu coloquei aqui, vou começar então. Eu Manda. coloquei O aqui que você que viu aí nas conversas? Não, a gente, muita coisa que bateu, né? O que a gente Legal. conversou. E o que eu coloquei aqui da minha parte é saber separar o técnico do líder, né? Aquela coisa de saber delegar, até o Pedro ele falou para mim de confiança, né? De passar para os outros e confiar que a pessoa vai desenvolver, que ela vai saber fazer aquilo para você poder evoluir também. Que não adianta você segurar fazendo o que você faz e assumir outras coisas, né? Não tem condições, né? Você não é Boa, Deus, hein? Luiz. E, Luiz, você traz uma coisa legal, Luiz, porque um dos maiores, talvez usar a palavra paradoxo da liderança, principalmente da primeira liderança, é que você é promovido por algo que você fazia muito bem. E agora você não pode mais fazer isso, né? Então, o cara era o melhor vendedor, ele vira gerente de vendas, ele não pode mais vender, ele tem que ajudar os caras a vender, né? Então, na metáfora, você era jogador e agora virou técnico, você não entra mais em campo. Só que entrar em campo é legal, porque faz gol, tem consagração, é reconhecido. Então, esse é um grande desafio. Muito legal, Lucas. Verdade. Outra colega, quem vai? Bom, eu posso falar Por também favor. até. Diga lá, Pedro. Conversei
conversei bastante aí com os colegas e eu acabei colocando sobre o autoconhecimento, né? É uma parte do aprendizado, mas eu acredito que quando você busca o autoconhecimento, você abre tanto a sua mente que isso, além de te ajudar, te ajuda também a entender um pouco mais sobre as pessoas que trabalham com você, seus liderados, né? E isso te auxilia para extrair o melhor de cada um também. Então, esse foi meu ponto. Autoconhecimento gera autoconfiança, que gera autoestima. Né? Quanto mais eu me conheço, mais confiança eu tenho nos meus pontos fortes e clareza dos meus pontos fracos. E a gente vai ver, Pedro, que ponto forte e ponto fraco, na verdade, é a mesma coisa, porque é tudo sombra e luz. Se você é um cara muito organizado, talvez você não seja flexível, né? E se você é um cara muito empático, talvez você tenha dificuldade de dizer não, né? Então, aquele teu ponto forte, em alguma demonstração, ele acaba também podendo te atrapalhar, né? Muito legal. Mas uma ou duas vozes diferentes, promoção, né, da sua competência e depois não pode mais usar, autoconhecimento, que mais? Eu falei um pouco sobre respeitar o limite e o tempo do outro, né? A gente tem o costume de pensar que o nosso liderado faria como a gente faria. Então, acho que esse é um ponto de aprendizagem, assim, a Sensacional. saber como o outro vai fazer, não é como você está fazendo, como você faria. Boa, Viviane, ó, não me importa quando e como, desde que você me entregue no prazo e com qualidade, né? Não me importa quando e como, ou seja, como Sim, você vai fazer, quando você vai fazer, mas eu preciso no prazo e preciso com qualidade. E ele tende a fazer diferente de você porque ele é diferente de você, sim. né, cara? Então é sensacional o que você trouxe. E link com o que o Lucas falou, se eu não delego, eu continuo entrando em campo. Eu continuo querendo bater o pênalti. E agora eu preciso ajudar que ele faça isso, para que eu possa pensar em sucessor. Muito bom. Excelente, Exato. Viviane. E para fechar, Ô Paulo, e para manda. fechar, eu acho que é interessante a gente aprender nesse curso as diferentes tipos de características que um líder tem, né? Muitas vezes a gente fica muito preso a um líder carismático, né? Mas a gente vai ver diferentes formas dele se expressar. E a gente tem isso, né? Diferentes perfis que a gente consiga contribuir. E qual líder que a gente quer lá na frente, qual caixinha que a gente consegue se adaptar melhor. E acho que isso vai ser interessante, né, nessa aprendizagem nossa. O Ricardo, olha, você foi sensacional. Eu vou até falar para a turma aí abrir na página 34, só para você ter uma referência, né? O Ricardo me deu um gancho aqui legal, né? Primeiro, turma, é um caderno, né? Não é um manual de implementação de ISO, então a gente vai e volta no caderno, mas tem uma parte aqui importante que você tem diferentes estilos de liderança. Né? Você tem o autoritário, o marcador de ritmo, e você tem que entender que o melhor estilo depende da pessoa, depende do desafio. Muito legal o que o Ricardo falou, né? Você ter esse repertório de liderança, né? Você ter o visionário, o coach, o afiliativo, você ter é possível que você tenha outros estilos, mas sempre vai ter alguns que você usa mais. Muito legal, Ricardo. Obrigado aí pela contribuição. Muito bem. Então, agora a gente vai para a nossa segunda hora do nosso encontro de hoje e uma das atividades que talvez mais legais desse primeiro encontro é o nosso álbum de figurinhas do nosso curso. Né? Vocês foram aí durante os dias de preparação escolhendo, e lógico, tem uma estratégia, né? Você está com o caderno, então você tem que olhar as páginas, você colocar um objeto que talvez para você faça sentido. Alguns escolheram a mesma página, ou por falta de criatividade, ou porque a página é muito legal, mas o objeto já é diferente. Só aí já vale a prosa, né? Cada um tem um objeto diferente, então isso também foi muito bacana. Então, nesse primeiro momento, eu só vou colocar um link aqui para vocês no chat. Ele é um link que ele vai permitir você ver as páginas, mas não editá-las. Era o mesmo link que a gente já estava usando lá no outro processo. Então, Jaqueline, Ricardo, João, Deise, Gonzalo, veja se vocês conseguem entrar nesse link que eu acabei de colocar aqui no chat. Você pode observar, ler todas as imagens, só não pode editar. Conseguiram entrar? Deu certo aí? Gonzalo? Sim, Deise, beleza. Sí, sí. Fábio, sim, ok? Beleza, muito bom. Então, como é que vai ser feito o exercício agora? Vocês têm aqui, né, um convite, né, que a gente fez para vocês, era esse, que você explorasse, né, de uma certa maneira, uma página para você chamar de sua. Né? Esse foi o convite
que a gente fez para você. E agora, a ideia aqui principal é que você possa aproveitar e falar um pouco para os seus colegas sobre quem é você, né? Então, você vai entrar aqui, eu vou misturar mais uma vez as salas, mas aqui vai ter uma diferença das outras vezes que a gente trabalhou. A gente vai trabalhar no primeiro momento em dupla e depois você vai trabalhar em quarteto. Então, isso vai ser mais desafiador aqui. E eu tenho duas perguntas que eu gostaria que você primeiro refletisse. A primeira é o seguinte, vou colocar aqui no chat. O que fez essa página ressoar para você? Ressoar, o que fez essa página chamar a atenção? Gonzalo, o que fez essa página, Emília, Ceci, Fabri, o que fez essa página ressoar? Chamar a sua atenção. Entende ressoar aqui, tranquilo? Sim? Perfeito, sim. Perfeito? E qual é essa história ou o valor simbólico que esse objeto carrega? Por que algum motivo você escolheu esse objeto? Então, veja que são duas perguntas que têm como objetivo a gente se colocar, né? Se você quiser ver o que está por trás do exercício, né? A primeira pergunta ela tem um lado do porquê, né? Qual a motivação que aquela página trouxe para você? E a segunda pergunta tem a ver com o significado, com o símbolo daquela pergunta. E aqui a gente vai trabalhar num total de 7 minutos. Então, você vai ver que, no primeiro momento, você vai entrar em dupla. Então, você vai conversar com um colega, com uma colega, pode ser o mesmo que você já tinha conversado antes. Você vai ter aí um tempo de 3 minutos para conversar. E aí eu vou avisar, você vai ouvir uma voz dizendo, agora eu vou juntar uma dupla com a outra. E aí vocês passam a ter 6 minutos. Por isso que o tempo total que vai estar no cronômetro é de 9 minutos. 3 minutos você com uma colega, com um colega, e aí você faz as duas perguntas para ela. E aí, quando você ouvir a minha voz, a sua dupla conta para outra dupla sobre o que vocês conversaram. Ficou claro aqui o exercício e o convite? Então, pode ser alguém que você já tenha saído ou não. O que fez essa página chamar a sua atenção, né, ressoar esse convite? E qual é a história ou o valor que esse objeto carrega para você? Então, o objetivo aqui é a gente se conhecer a partir das histórias, a partir da degustação do material, né, porque é um material que vocês vão usar ao longo do processo, e também gerou uma movimentação, mesmo que para a Fabi a movimentação ainda foi muito, 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 muito boazinha, mas vamos ver aqui o que a gente consegue. Então, primeira rodada em dupla, depois em quarteto, vai lá. Quase. Muito bom. Aqui, ó, a ideia é cada sala traz um comentário aí que vocês acham interessante. Sala 1, Fábio, Felipe, Gonzalo, Marlon e Massanori. Qual o destaque de vocês aí nas apresentações? En nuestro equipo, lo que más se destacó fue el autoconocimiento. Tem. Autoconhecimento. Sí. Eu acho que 4 Ok. dos 5, né? Colocou autoconhecimento. 4 de 5, sí. Exato. El Legal. equipo de autoconocimiento. Boa. Sala Acho que foi de 2. propósito isso, hein? Foi de propósito. Foi, exatamente. Depois eu vou checar as páginas de vocês ali para ver. Na sala 2, Daniel, Jaqueline, Lucas e Rafael. Qual o destaque aí das salas de vocês? Dessa sala? Acho que foi meio misturado, cada um pegou uma página diferente ali. Foi legal isso também por causa disso, não foi combinado que nem eles lá, entendeu? A gente Boa. teve... Os objetos foram diferentes. A discórdia. Boa. Sala 3. Então, uma muito parecida, né? Outra muito diferente, né? Que vocês trouxeram aí. Na sala 3, Ariel, Emília, Ricardo, Rodrigo. Mesma coisa que a sala 2, bem diferentes as respostas. Tivemos ponto de partida, fundamentos de liderança e inteligência emocional. Boa, você já trouxe aí os conceitos que apareceram dentro da fala. Muito bem. A Ariel apareceu ou está só na voz? Não se... não está com vídeo, mas Não está ela com vídeo, está. mas tudo bem aí, Ariel? Tudo bem, sim, como eu estava falando com os colegas. Só para saber que você existe. Só para saber Sim, que você existe. Tá bom. a gente vai tentar conseguir uma câmera para o próximo encontro.
Boa, boa, tá ótimo. Então, obrigado por você estar participando aí. Sabe que eu estava em Obrigada. Porto Alegre e também tinha um Ariel. Olha que legal. Era Ai, o sério? Ariel. E aqui é a Ariel. Olha que interessante. Ariel, É exatamente. legal, Ela muito é da bom. Pequena Sereia, né, Ariel? Sim, super legal. Ariel era o sobrenome dele, na verdade. Era um sobrenome. Muito bom. Próximo grupo. Já falou o grupo 1, 2, o 3. Grupo 4, Cleverson, Fabri, João e Pedro. Bom, acho que eu posso falar representando Por o grupo, favor. né? Falamos sobre usar bem o tempo, usar sempre o tempo da melhor maneira possível, estar sempre disponível para aprender a todo momento, né? Dois integrantes também falaram sobre querer fazer tudo e não conseguir fazer nada, que até vai um pouco na direção sobre você ter sabedoria para usar o tempo e não querer abraçar tudo, saber delegar. E também tivemos aqui uma discussão sobre tipos de time, conhecer o time, delegar bem as funções. Então, no final, as pontas se conectavam nas páginas que a gente trouxe aqui no grupo. Valeu, Pedro. Obrigado. E para fechar, sala 5, Cecília, Deise, Leandro e Viviane. Cecília vai falar? No, Fala, Cecília, não ouvi tua voz ainda. Ok, bueno, vale, falo. Por favor, Ceci. Sí, nos falamos del aprendizaje del conocimiento. En el caso mío fue de una página de ponerse de la seguridad psicológica que hablaba de la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Sim. E tem Y uma máquina fotográfica que você sí, eu colocou na coloquei sua, isso, né? sí, sí. Muito bom. Es como un hobby, eu falei que en la cámara de foto uno puede dejar buenos recuerdos y cuando uno quiere volver a recordarlos, tiene esa imagen que le recuerda todo lo que pudo haber sucedido, todo lo que vivió en ese momento. Boa. Hoje em dia é até um charme, né? Até um diferencial uma câmera dessa, né? Porque o celular acaba. As pessoas não têm mais essa coisa de Sí, uma todo el câmera, tiempo. todo o Es tempo. como que lo instantáneo, lo que, si bien es una cámara digital importante, que tiene buenos zoom y Luz. demás, uno Sim. puede sacar una muy buena foto. Lo importante es lo que uno deja en ese recuerdo. Sim, muito bom, obrigado. No, por Muito bem, favor. então vamos em frente aqui. A ideia agora é a gente avançar um pouquinho e a gente volta para a nossa página inicial, que a gente tem trabalhado, e eu vou contar uma história para vocês, uma história de liderança que, para mim, assim, é uma história das mais inspiradoras, e ela vai trazer e vai remeter ali um ponto bem, bem legal ali dessa nossa jornada. Então, página número 4. Voltamos à página número 4, que é a página que hoje, né, a gente começa. Daqui a pouco eu já sinalizo ali para vocês o que a gente vai fazer e o que a gente vai atuar. Muito bom. Até falando um pouco aí o que Cecília falou da foto, né, no início do século passado, 1900, a fotografia ainda estava nos inícios, né, do seu desenvolvimento, e também os influencers, que hoje qualquer um vira um influencer. No início do século passado, gente, influencer, Fábio, era explorador. Desde as revoluções, né, das grandes descobertas do século XVI, os grandes navegadores, os exploradores eram considerados celebridade. Davam palestras, faziam a mesma coisa de hoje, só que numa velocidade menor por causa do alcance, mas já era algo muito conhecido. Então, a gente vai contar um pouco dessa história do Ernest Shackleton, que está na página 4, mas eu selecionei umas imagens aqui só para facilitar a nossa visão. Então, essa história ela acontece no início do século passado, 1900. E o desafio no início do século passado, todos os continentes já tinham sido descobertos, faltava a Antártica. A Antártica era o continente mais desafiador.
E a história começa com uma corrida entre a Noruega e a Inglaterra para ver quem chegava primeiro no eixo magnético do Polo Sul, da Antártica ou Antártida. O time da Noruega ganha por uma diferença de 2 dias. Rodrigo, Fábio, Cleverson, numa corrida exploratória, 2 dias é quase 2 segundos numa prova de velocidade, né? Porque é pouquíssimo. 2 meses assim, o tempo é muito significativo, muito diferente numa expedição. Mas o time da Inglaterra, ele perde. E quem ajuda a voltar para casa foi esse cara chamado Ernest Shackleton. O líder dele, orgulhoso, egóico, na última jornada para tentar chegar no Polo Sul, ele não deixa o Shackleton ir, porque o Shackleton era um cara de quase 2 metros, muito forte. Naquela condição, ele estava um dos melhores preparados. E vai o líder dele, o chefe da expedição. Ele morre, o time perde a liderança e o Shackleton volta para a Inglaterra, menos o corpo, com o corpo do líder, né? E ele fala, agora eu vou de novo. Só que agora eu quero ir de uma maneira diferente. Eu vou comandar a equipe, eu vou liderar. Então, ele, de liderado, ele também estreia na liderança. E, Cecília, uma das coisas interessantes é que, naquela época, o filme, né, Lumière, na França, estava começando o filme cinematográfico, né? Mas já tinha umas câmeras. E ele vende para a National Geographic o direito de filmar e tirar foto do último continente a ser explorado pelo homem na Terra. Olha, Leandro, que venda, né? E ele consegue 1 milhão de libras esterlinas para patrocinar essa expedição. Então, veja, Emília, que o Shackleton, ele consegue juntar 2 coisas interessantes, né? Dinheiro para bancar uma expedição, e ele já tinha histórico, porque ele já tinha ido lá uma vez. E, Gonzalo, aquilo que você falou de um líder ruim também vale para uma viagem ruim, né? Porque você aprende o que você não deve fazer. Gonzalo, para você ter uma ideia, enquanto o time da Noruega levou cachorro de esquimó para ganhar velocidade, o time da Noruega, o time da Inglaterra, na primeira vez, levou cavalo, que é um animal que se dá super bem no gelo, né? Assim, você imagina o cavalo subindo o morro, descendo o morro, né? O que ajudou os cavalos, Gonzalo, foi a carne, para que eles ficaram morrendo de fome. Então, veja, ele tinha tudo pronto. E o objetivo dele era o seguinte, ele já perdeu a corrida, mas nunca ninguém ainda, Fábio, tinha ido de um lado para outro do continente antártico, passando pelo eixo central. Essa era a proposta. Filmada, fotografada, e ele tinha o desafio de cruzar a Antártica, e ele tinha 2 grupos dentro da equipe. O de exploradores, da National Geographic, né, que iam coletar materiais e tal, e a tripulação do navio. E, para isso, ele precisava convocar um time. Esse anúncio, Fábio, Gonzalo, Daniel, ele colocou no jornal chamado The Guardian, em dezembro de 1914. Jaqueline, naquela época, tinha um negócio em jornal chamado Classificado. E aí você colocava lá o anúncio da casa, do jornal, do que você queria vender e o que você queria anunciar. Então, eu queria que vocês voltassem no tempo, dezembro de 1914, você está sentado em Londres, ou em onde o jornal chegava, o The Guardian, e você tinha esse anúncio convidando os interessados a entregar o currículo nos próximos 3 semanas no centro de Londres. Você está vendo aqui que esse trecho do anúncio, esse anúncio tem 8 frases. Então, eu vou pedir agora 8 voluntários. Então, eu tenho aqui a primeira frase, a segunda frase, a terceira frase, a quarta frase, a quinta frase, a sexta frase, 7 frases. Na sequência, vocês vão ler para mim esse aviso. Então, eu começo. Aviso. 7 voluntários. Vai, abre o microfone e fala. Recruta-se homens para a jornada perigosa. Salários baixos. Frio extremo. Longos meses em completa escuridão. Perigo constante. Perigo constante. Retorno em segurança duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Então,
Ele, Shackleton, pedia para entregar o currículo e tal. Então, a gente vai usar o chat de novo. Eu queria só que você colocasse para mim, mas não dá o enter ainda, só coloca o número. Quantas pessoas vocês acham que apareceram para entregar o currículo para o Shackleton? Coloque o número, mas não dá enter, só coloque o número. Coloca no chat. Quantas pessoas vocês acham que apareceram para entregar o currículo para o Shackleton? Atenção, pode dar o enter, vai lá. Deixa eu ver aqui. 0, Rodrigo. Viviane 1, Daniel 0, Ariel 0, Massanori 10, Marlon 0, Lucas 0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha, o Ricardo, o Pedro 1000, cara, é o mais otimista aqui. Rafa 3, Emília 2, Cecília 4, Gonçalo 20. Muito bom. Vou pegar aqui o cara que chegou mais próximo. O cara que chegou mais próximo aqui é o Pedro. Pedro, por que 1000, hein? Vamos lá, eu ainda acho que é um número baixo, se levar em consideração a população, mas eu acredito que tem muita gente que busca não só dinheiro e não só conforto. Às vezes a pessoa busca honra, então dentro de 7 frases, sempre vai ter alguém que vai buscar alguma coisa, nem que seja a menos significativa para a maioria da população, né? Honra e reconhecimento em caso de sucesso, exatamente. Isso era o chamariz. E lógico também, Pedro, que o Shackleton era um cara já conhecido, né? Ele era influencer, vamos dizer assim, né? Ele era um cara... Ô, Pedro, você errou por 1/5. 5.000 pessoas apareceram para entregar o currículo. 5.000 pessoas. E é muito legal, né? Porque quando você olha, ele tinha que colocar esse anúncio aqui, né? Foi a forma que ele usou o Shackleton, né? Então, ele tinha 28 vagas, 5.000 pessoas inscritas, e ele pegou o quê, Viviane? Ele pegou os currículos que ele recebeu nessas 3 semanas. Ele tinha 3 mesas, Ricardo, na sala dele. Numa mesa ele colocou os currículos dos malucos, na outra dos possíveis, e na outra ele colocou dos fora de questão. Jaqueline, os fora de questão, ele jogou fora e ficou para entrevistar os malucos e os possíveis. O que eu quero que você pense agora é o seguinte: ele viu que não ia dar tempo de usar essas 7 critérios que ele tinha escolhido, coloquei no chat também. Ele tinha determinado 7 critérios para selecionar, mas devido à urgência, a guerra estava começando, a Primeira Guerra Mundial. Ele precisava rapidamente pegar a equipe e ir embora para a Antártica antes que pegasse o navio dele e usasse para a esquadra inglesa. E a minha pergunta para você agora é o seguinte: desses 7 itens, quais seriam os 2 que você usaria para contratar essa equipe? E eu vou pedir que você responda no link que eu vou colocar aqui do Mentimeter. É o mesmo link que a gente já usou. E aqui eu vou de novo deixar aqui você responder primeiro. Então, eu queria que no seu caderno de prática, na página número 4, você escolha os 2 e escreva na própria página quais os 2 que você usaria. E depois vote aqui para mim no link do Mentimeter. Vai lá. Então, escolhe aí no seu caderno as 2 que você usaria e depois vai lá no chat, tem o link e coloque ali o seu voto. 2 minutos para isso, turma, vai lá. Já estou vendo as respostas de vocês aqui. Já tem até agora 11 respostas, nós somos 22, já chegamos a 50%. Ó, já temos 14, a turma está craque, vamos aprendendo junto, né? Já vai aprendendo a ser mais rápido aqui. Já temos 14 respostas, muito bom. 16, estamos quase chegando lá. 17, muito bom. Gente, esse mesmo quarteto que você conversou agora, é a última vez que você vai conversar com o quarteto. Eu vou só pedir que você tenha ali 4 minutos, o jogo é rápido, e a ideia aqui é o seguinte: quais critérios que você usou? Gente, agora para entrar na sala, cada um fala o seu critério e por quê. Uma pequena fala, não preciso de consenso, não preciso de votação, eu só quero que você escute percepções diferentes.
e é o mesmo quarteto da última atividade. Então, você já conhece a turma, tá bom? Fica atento aos caras que falam muito, você já manda ficar quieto, que é só para dizer os dois e por quê, ok? Na volta eu mostro o gabarito para vocês. Ficou claro o convite, o exercício agora, turma? Beleza? Quais os dois e por quê? Uma frase, Fábio. Porque eu acho importante. Acabou, esse é o teu critério, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar os dois que estão no livro do Shackleton, mas na volta. Vamos lá, boa conversa. Muito bem. Então, aqui, gente, eu não vou fazer a colheita, porque eu vou trazer o resultado, né? Mas aí depois eu vou provocá-los aqui, provocá-las nessa pegada. Então, voltando. Essa aqui foi a última informação, né, que a gente tinha. O Shackleton aqui na visão seleção de pessoas, né? E aqui vestido como um bom inglês aqui arrumado. E essa aqui foram as respostas de vocês, ó. Tem aí 21 respostas, então praticamente quando eu fiz a foto, a colheita foi muito grande. E olha que interessante, né? O Shackleton, no livro dele, ele fala que quando ele fez a seleção do que ele ia usar no processo, habilidade técnica, criatividade, garra, experiência anterior, independência, ele disse o seguinte, Fabri e Lucas, Deise, Jaqueline, se o cara não tem isso, ele nem se candidata. E ele usou no processo humor e habilidade musical. Olha que interessante. E aqui no humor, talvez o colega que sofreu muito bullying na habilidade musical, esse é o momento da vingança agora. Quem foi o colega que falou habilidade musical e foi motivo de chacota na conversa em grupo aí? Pode dizer para mim, quem foi? Foi você, Dani? Daniel? Quem foi que Fui respondeu eu, habilidade Cleverson. musical? Alô? Oi? É o artista? Ah. Por Fui eu, que Cleverson. você escolheu a habilidade musical, Cleverson? Então, eu peguei a primeira situação, né? Daí eu falei assim, não, tem por causa do anúncio, né? Então, daí eu pensei, já que a galera foi muita gente querendo, então eu queria colocar alguma coisa que diferenciasse, porque se você olha se você olha qualquer tipo de filme, série que tem uma situação onde está muito ruim, se tiver alguém tocando uma flauta, tocando um violão que está lá, parece que anima o povo. Então, na Você verdade, toca o quê, Cleverson? Qual o seu instrumento? Eu toco teclado. Teclado. Então você vai me ajudar agora. Para você tocar numa banda, Cleverson, qual uma característica importante do músico? É um trabalho em equipe, né? Uhum. Na verdade, para fazer tem que ser sincronia. E para você ter sincronia, o que você precisa ter de habilidade? Ó, os caras já estão mandando mensagem direto aqui para mim, músico de Araque, não sabe tocar nada. Não, brincadeira, Cleverson. Eu defendo Acho você. que você precisa escutar o outro, né? Você tem que saber o que eu tô fazendo para você fazer o. Sensacional, Fábio. É que eu também toco, então eu acho muito importante Fábio. isso. Só não gostou, mas é isso. Ó, já dá para fazer uma banda do Emergem aí. Já dá para fazer uma banda. Gente, essa foi uma sacada do Shackleton muito legal. Se você quer liderar, você tem que desenvolver a escuta. Então, ele acreditava que se o cara soubesse escutar, daria para o cara fazer. E lógico que isso que o Cleverson falou, de uma música para animar, tá? Lógico que ela é importante. Mas o conceito aqui é escutar. Escutar é uma demonstração de respeito, de pertencer, de inclusão, né? Então, esse foi sensacional. E o segundo ponto é se o cara tem humor. Aqui a gente teve 4 pessoas que escolheram humor. Vai, 2 desses 4 aí, por que humor, hein? Eu coloquei humor, porque eu achei que, olhando o desafio que eles tinham na frente, né? Todo mundo, como a gente estava falando antes ali, né? No nosso grupo, todo mundo de mau humor, o negócio não acaba, né? Legal, Termina legal. no meio ali, todo mundo se matando. Então, ter um bom humor e saber levar os problemas ali no meio do estresse, acho que era importante. Com certeza foi importante. Uma outra resposta ali, diferente, quem pode? Bom, eu também coloquei humor, porque eu pensei assim, se eu vou passar por um lugar extremo desse jeito, pelo menos eu quero morrer dando risada.
Excelente. Não tinha pensado nisso. Muito legal. Mas tem uma coisa interessante do humor, gente, que é o seguinte: pessoas bem-humoradas, além disso que vocês trouxeram, têm uma alta sensibilidade social. O que é sensibilidade social? Sabe um amigo, uma amiga que você olha para ele e fala assim: Ih, Leandro, o que está rolando hoje? Você está diferente? Não, eu não tenho nada. Não, eu te conheço, cara. Você, quando está meio assim, meio assado. Sensibilidade social é você entender o que o outro está sentindo sem ele dizer nada. E quando a gente conta uma piada, Viviane, a boa piada tem o contexto. Quantos de nós ouviu no boteco uma piada que você rachou o bico, aí você chegava em casa, queria contar para o teu companheiro, para a tua companheira, e a pessoa falava assim: pô, mas essa é a piada que você falou que era super legal? Não tem Não é igual, graça né? nenhuma. Não é, exatamente, não tem graça nenhuma. Então, alta sensibilidade social é entender o que o outro está sentindo por meio da expressão não verbal, do corpo, da voz. Da voz, gente. Você liga para alguém que te conhece, pela voz ele já fala: o que está rolando aí, Cleverson? Nada, eu conheço a tua voz, né? Então, ele quando montou essa equipe, ele tinha certeza do desafio. E, gente, o desafio não foi fácil, não. Olha a excursão que o cara fez. Ele sai em dezembro de 1914 e volta em agosto de 1916. Quase 2 anos. E ele fica preso no gelo. Veja lá, ele sai dia 5 de dezembro, número 1. Depois ele fica preso no gelo. No livro ele fala uma amêndoa numa barra de chocolate. No 3, ele não chega na Antártica e ele começa a girar, porque ele está dentro de uma calota de gelo. Gente, essa história, as imagens que vocês estão vendo aqui são todas reais, né? E o Shackleton leva muita coisa. Uma das coisas que ele aprendeu era revezamento de tarefa. Aqui você está vendo o principal pesquisador, o almirante e um simples cozinheiro. Todo mundo fazia igual. Pegando o que o Gonzalo falou, Gonzalo, ele percebeu que na primeira excursão havia umas castas, uma hierarquia muito grande, você só lava, e no meio do nada, você ficar querendo colocar o cara de serviçal, não rola, bicho, porque ali é cada um por si. Então ele tinha esse cuidado de fazer com que os movimentos fizessem sentido. Aqui, ó, lógico que eles também tinham um jantar apetitoso aqui, pinguim ao molho pardo, pinguim, essa era uma carne que ele tinha. Ouviam música, faziam aqui atividades que eles faziam junto, a cortar o cabelo, todo mundo ficou parecido. Aqui, gente, o primeiro jogo da Liga Inglesa de Futebol, só não deu para fazer camisa contra sem camisa por causa do clima, e eles acabam tendo que vai para a Ilha Elefante e o Shackleton volta depois resgatando todos. Essa história, nenhum morreu. Essa história do Shackleton é tão importante que quando ele volta para a Inglaterra, a rainha Vitória, vó, né, do Charles, da rainha Elizabeth, condecora como Sir Ernest Shackleton. Ele vira um cavaleiro da rainha. 3 aprendizados do Shackleton. Reunião frequente, para você avaliar as mudanças. Compromisso implacável com o objetivo principal. E o terceiro, ele conhecia tanto cada um dos liderados que ele acreditava mais na equipe do que a própria equipe acreditava nela. E essa é uma das histórias mais interessantes. Existem livros, existem museus na ilha de São Jorge, da Geórgia do Sul, e o Shackleton tenta pela 3ª vez ir para lá, e ele morre, tem um ataque cardíaco, e ele é enterrado aos 47 anos na ilha Geórgia do Sul. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Veja que interessante, Cleverson, ele tentou 3 vezes. Nas 3 ele fracassou. E mesmo assim é considerado uma das histórias mais inspiradoras sobre liderança. Se você tiver um tempo aí no final de semana na Netflix ou na Disney, eles encontraram um navio que foi afundado. Muito legal a história real, não é ficção, não. Então, meu amigo, se você acha que você já sabe, você não vai aprender nada. E agora, eu queria convidá-la, temos aí 15 minutinhos, para 3 atividades de preparação para o nosso encontro agora, no dia 9 de junho. Então, como você já sabe, a ideia sempre é que para um encontro para outro, você sempre vai ter algumas atividades de preparação. E eu agora tenho 10 minutinhos para explicar para você as 3 atividades que você vai ter de preparação para esse nosso encontro. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dos líderes que aprendem, eles anotam 3 atividades, e uma delas até o Pedro, acho que foi ele que falou. Autoconhecimento, um dos colegas falou isso. Então, líder precisa se conhecer. Segundo,
disposição para mudar. Vocês também falaram disso quando vocês falaram sobre buscar, né? Sobre ampliar e, por último, capacidade de experimentar. Então, começamos com autoconhecimento. A gente pode dizer que autoconhecimento, de uma maneira bem simples, é um processo de tomada de consciência das suas características individuais. Autoconhecimento também é você gerenciar a si mesmo. Então, eu convido agora você, nesse espaço aqui do caderno de prática, na página 4, você escrever se autoconhecimento é você ter consciência das suas características individuais. Escreve aqui na página 4 para mim, por favor, 5 palavras que melhor descrevem as suas características. Mas essas 5 palavras, Viviane, não apenas como funcionária, como colaboradora, no papel de mulher, de filha, de irmã, de esposa, de torcedora, enfim, não fique restrita a apenas o seu ponto de vista profissional. 5 palavras de bate-pronto que melhor expressam como você se percebe. Não tem certo nem errado. Vai lá. E depois você pode mudar, não se preocupe. Só coloque ali 5 palavras. Emília, Gonçalo, Cessi, Fabri, tranquilo? Entendendo aqui? Tudo certo? Sim? Então tá bom. Sim, tudo certo. Sim, Obrigado. também. Nos seus diferentes papéis, coloque 5 palavras que melhor expressam como você se percebe. Essas palavras são para você, você não vai ter que mostrar para ninguém. E se alguém está com dificuldade na última, talvez indeciso, indecisa seja uma boa palavra aí para você colocar aí, Lucas. Fica como dica duca aqui, é brincadeira. Vai lá. Quem terminar, dá um ponto para mim no chat aqui. Só bater um ponto e dar enter aqui. Coloque 5 palavras. Tenho mais 30 segundos, mas... Isso, obrigado. Boa turma aí, já pegou o sistema aqui. Legal. Muito bom. Então, né, dentro dessa linha, ó, autoconhecimento também é você confrontar o que você acha com o que as outras pessoas acham. Então, aqui começa o nosso exercício. Você vai procurar como as pessoas te conhecem. Então, o que você vai fazer? Você vai sair, você vai pensar, eu vou explicar aqui para você vai pensar em 10 pessoas da família, você vai pensar em 10 pessoas que são seus amigos e 10 pessoas da Denso. Para cada uma dessas pessoas, você vai explicar que você está fazendo um trabalho de liderança e que você gostaria que ele te desse 5 palavras de como você me percebe. Aqui um detalhe importante. Você vai receber as palavras, eu vou mostrar para você onde você vai aplicar, e você não precisa me mostrar nada, você vai falar como foi o exercício. Mas agora, Leandro, Lucas, Gonzalo, uma coisa importante. Jaqueline, Deise, quando você pedir as 5 palavras, pode ser para o WhatsApp, pode ser num grupo da família, pode ser no almoço. Quando você receber as 5 palavras, Daniel, o que você vai fazer? Você vai estender a parte aqui da boca, vai aparecer o dente, e se você é menino, você vai dizer obrigado, e se você é menina, você vai dizer obrigada. Só isso. Então, eu quero ver se vocês entenderam o exercício. Abre o microfone, recebeu as 5 palavras, abre o sorriso, e o que você fala? Obrigado. Obrigado. Deise. Pode ser um obrigado assim, Leandro. Não é para brigar, né, Paulo? Mas dá um obrigado com retidão, entendeu? Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter esse material, né? Todo esse material já está no caderno de prática, mas você vai fazer uma matriz como essa, que você pode fazer em qualquer página aí, depois você tem uma página melhor. E aqui você está vendo, Massanori, que você tem aqui no eixo vertical, né? Você tem palavras que você já sabia e palavras que você não sabia, que é possível. E no eixo horizontal, você tem aqui um lado más notícias e do outro lado você tem boas notícias. A ideia é que você espalhe as palavras que você vai receber
nessa matriz. Você não tem que me mostrar nada. Essa matriz você vai fazer aí no verso das folhas do caderno de prática. Mas é importante você entender que no quadrante 1, você vai colocar as palavras, você vai receber isso, fica tranquilo. Palavras que você já sabia e palavras que você considera ruim. Alguém pode ler aqui para mim o quadrante 1, que é o conjunto de palavras que se encaixam nessa categoria. Lê para mim aí, Leandro, por favor. Lamento ouvir que continuo a comportar-me desta maneira, mas já tenho consciência disso. Perfeito. Então, aqui são as palavras que você já sabe, que você tem dificuldades e está tudo bem. Quadrante 2. No quadrante 2, veja que agora são palavras que você considera más notícias, mas você não tinha nem a mínima ideia. Gente, esse aqui é o famoso ponto cego. Todo mundo tem ponto cego. É que nem tirar uma foto das suas costas. Você se surpreende porque você não vê sempre. Alguém pode ler para mim o quadrante 2? Qual é o conceito das palavras do quadrante 2? Nunca pensei que fosse tão inexperiente nessa competência. Perfeito. Olha, tenho consciência, obrigado, tá, tudo bem. Quadrante 3. Veja que o quadrante 3, a gente chama o quadrante 3 do quadrante da boa surpresa. Por quê? Porque são palavras que você não sabia e são boas notícias. Então, você fica feliz por receber essas palavras. E agora eu vou precisar de um orador, mas alguém com uma competência cênica, porque tem que ter uma interpretação de surpresa. Quem é o ator ou a atriz que vai? Vai lá. Sou eu. Vai. Sério? Não posso ser assim? Tá bom. Mas, na realidade, estou contente por ser assim. Sensacional, turma. Uma salva de palmas para essa nova. É candidata ao Oscar aqui, Emi. Sensacional. Muito obrigado. É essa a ideia. Você aqui vai colocar as palavras que te chamaram a atenção. Puxa, que legal, isso tem tudo a ver. E no quadrante 4, as palavras que, de uma certa maneira, você considera que você já sabia e que são boas notícias. Rodrigo, a maior parte das palavras que você vai receber são do quadrante 4. Porque as pessoas têm filtros. As pessoas não vão dizer, às vezes, tudo de uma vez. Lucas, naquele grupo que eu falei que você não está e os seus liderados estão, assim que você mandar a pesquisa, eles já vão começar a conversar. O que você vai pôr? Não. Põe organizado que é melhor. Eles vão dar uma segurada, eles vão deixar ali você dar um controle. Mas você espalha as perguntas por ali. Alguém pode ler o item 4 para mim, por favor? Tenho me esforçado em relação a esta competência, por isso já faz parte de mim. Estou contente que os outros também já tenham reparado nisso. Obrigado, Fabião. Então, essa aqui, você vai receber as palavras e depois você coloca no quadrante. E beleza, você traz para o nosso encontro a nossa atividade. Segundo exercício. Você vai receber essas perguntas e você vai entrevistar 3 a 5 líderes que você admira. Essas perguntas estão no livro, na página 97, mas você também pode usar ali esse material que eu vou colocar no grupo do WhatsApp, no livro, não no caderno de prática, tá? No livro, essas perguntas. A ideia aqui é o seguinte, Rafael, você vai entrevistar 3 a 5 pessoas que você admira, você vai bater um papo com elas, você pode simplesmente pedir para que ele... Deixa eu ver se é 97 mesmo, se eu falei besteira, mas eu acho que é 97 sim. É isso aí. Você vai entrevistar, você pode usar uma pergunta, você pode usar 5 perguntas, você pode mandar antes, mas eu digo uma coisa, gente. Primeiro, essa pessoa vai ficar lisonjeada. Lisonjeada, Gonzalo, vai pegar... A pessoa vai ficar envaidecida, ela vai falar, puxa, Cecília, você me escolheu, puxa, obrigado. E você vai escolher as pessoas, 3 a 5. Atenção, Daniel, o teu líder direto sabe desse exercício. Então, é possível que, se você não procurá-lo, ele vai chegar perto de você e falar, e aí, Daniel, quer conversar comigo? Tem alguma coisa para me perguntar? Eu estou aqui à disposição, vamos almoçar. Eu estou sabendo aí que você está procurando um líder que você admira, né? E essa é a ideia, Lucas, bater um papo com ele. Você não precisa fazer todas as perguntas, pode ser que você faça alguma pergunta que ele tenha que pensar, mas use como uma atividade de laboratório para aprender. Ficou claro o exercício? Beleza? Tá bom. E terceira e última atividade, a gente tem aqui na estreia do líder um teste chamado Q16, onde você vai ter ali 16 frases
para você avaliar numa escala de 1 a 5. O que você vai fazer? Você vai receber eu vou mandar lá no nosso grupo de prática, né? Eu vou mandar para você uma folha em Word, você imprime e você responde. E depois você joga o teste para mim no grupo do WhatsApp. Então, você vai receber uma folha que nem essa. São 16 frases. Você dá uma nota de 1 a 5 e depois, Pedro, você usa nesse QR Code e joga para mim no Google Forms. Guarda essa folha que a gente vai usar no encontro depois. Ficou claro, Pedro? Turma aqui, sim? Sim, ficou claro, sim. Ficou claro o exercício, turma? Copiado? Sim, sim. Beleza? Então, beleza. Então, ó, são essas 3 atividades, né? Você fazer o exercício de autoconhecimento a partir das 5 palavras, usando a matriz do feedback, entrevistar 3 a 5 líderes que você admira e, por último, fazer o teste Q16 até quarta-feira, dia 3 de junho. A gente vai colocar nesse momento o grupo, Pedro, eu vou deixar o grupo fechado do nosso WhatsApp, só para facilitar a compreensão do exercício. E na semana que vem eu abro ele de novo, porque aí você pode postar, só para a gente ter um pouco de organização ali na atividade. Beleza, turma? Tranquilo o exercício? Então, olha, eu tenho ainda 5 minutos e eu não podia ir embora sem fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante de todas, né? O que foi mais útil para você dessa nossa conversa? Vou escrever aqui no chat. O que foi mais útil para você hoje o que foi mais útil para você hoje nessa nossa conversa? 1 minuto para você pensar aí os seus botões. Vai lá. Olhando aí a nossa conversa de hoje, observe o teu material. Essa é a pergunta que eu vou terminar aqui a nossa conversa. O que foi mais útil para você hoje? É uma única rodada. Você vai cair com outras pessoas, grupos de 3 pessoas. Tempo, jogo rápido, 3 minutos. 1 minutinho para cada um. O que foi mais útil para você hoje? Vai lá, 3 minutos. Converse com seus colegas. Muito bom. Muito bom. Então, antes da foto e da gente encerrar aqui, já coloquei aqui no chat uma pergunta para você fazer uma avaliação quantitativa do nosso encontro de hoje, o famoso NPS aí de 1 a 10, e queria ouvir um pouquinho de vocês. Tenho ali, gente, vou estourar 4 minutos aqui, estou tentando ser o mais objetivo possível. O que foi mais útil para você hoje? Enquanto a turma já está respondendo lá no Mentimeter, eu queria ouvir algumas vozes, tiro a foto, agradeço e passo para a Fabi encerrar a nossa conversa. E aí, o que você ouviu na sala que você foi sobre o que foi mais útil para você desse nosso primeiro encontro? Vai lá. Eu acho que um ponto legal que a gente conversou na sala é que por 2 horas a gente conseguiu focar realmente numa atividade e isso permitiu que a gente fizesse uma reflexão sobre o que as pessoas falaram, sobre o que você falou. Então, viver um pouco mais desse momento presente e focar no que a gente está fazendo agora. Obrigado, Pedro. Quem mais? En mi caso, Paulo, fue la experiencia de conocer a las otras personas, las otras plantas, conocer sus experiencias, su trabajo y encontrar puntos en común, conexiones que pasan en las diferentes áreas y puestos. Fábio, que rico, graças. Muito, muito, muito bom, excelente. Quem mais? Paulo, acho que a gente falou um pouco sobre liderança, e a gente entendeu que liderança não é uma característica, e sim um processo. E ao longo do processo a gente percebeu que a gente não está sozinho. Então a gente tem pessoas abaixo, ao lado e acima. E é importante compartilhar isso com todo mundo que está aqui. Legal, Ricardo. Obrigado pela tua fala, pela clareza aí na sua voz, bem tranquila, excelente. Outra colega, tem espaço para mais 2 falas? Complementando o que o Fábio falou, Oi, Deise. um dos pontos mais importantes que eu achei hoje foi essa conexão, né? Essa troca de conhecimento, esses momentos de trocas das salas, para mim foi importantíssimo. Você conhecer pessoas de outras plantas, enfim, essa troca para mim, essa conexão para mim foi muito boa.
Excelente, obrigado. Gente, já tenho 16 respostas dos 22. Se você ainda não respondeu, coloca lá. E, Deise, você vai ver que na história desse programa, né, no próximo encontro, além de a gente ter todo esse encontro até outubro, a gente vai construir o que a gente chama de grupo de prática. É um grupo de 4 colegas que vão, ao longo desses 5 meses, trabalhar muitas vezes juntos, principalmente fora do nosso encontro de aula, vamos dizer assim. Então, é você ter um pequeno grupo para você ter uma cumplicidade, um apoio, uma troca, e eles também poderem atuar junto com vocês. Então, a gente vai apresentar para vocês os grupos de prática no próximo encontro. E muitas vezes, Deise, termina o curso e as pessoas continuam se conectadas, porque a liderança é um esporte muito solitário também. E muitas vezes você tem alguém para trocar, para gerar conexão, e o cara até sai da empresa, mas você continua tendo um grupinho Mas ali para continua com a desabafar. conexão. Exatamente, para ter conexão. Excelente. Isso é muito bom. legal. E isso faz toda a diferença, né? Muito bom. Olha, lógico que é o primeiro encontro, vamos se adaptando, né? Tive aí todo o cuidado dos nossos colegas argentinos, Emília, o Gonzalo, a Ceci e Fabri, para que vocês na próxima já vão estar com o caderno, então vai ajudar aí nos exercícios. Mas a gente também, muito legal o que o Fabri falou, né, de conhecer pessoas de outras unidades, de outros sites, né, de outras experiências, e isso é a turma que a gente vai construir, né? Então, estou muito feliz, muito honrado, né? Assim, posso dizer que depois de 94 turmas, Emília, Ceci, Fabri e Gonzalo, vocês são a primeira turma internacional da estreia do Líder. Olha, então agora eu já posso dizer que Que chique. vai ser muito legal. Tem um outro projeto no Chile, com outro parceiro, mas a Argentina chegou primeiro, então vai ser a primeira turma internacional ali, muito feliz. Então, eu queria tirar uma foto, essa vez, Ariel, Marlon, Felipe, quem puder abrir a câmera, quem não pode, nessa vez não vai sair na foto. Sorriso aqui, vamos lá, se preparem aqui, por favor. Você não tem, Na próxima já vai ter. Eu e o Cleverson já estamos prontos para a foto. Nós temos um diferencial competitivo para tirar foto que vocês ainda não têm. Mas fica tranquilo aí, Fabião, que você vai chegar lá, velho. Não vai rindo muito, não. Vamos lá. Prepara aqui. O caderno, turma, o caderno de prática aí, ó. Vamos lá, ó. No próximo, ou o livro aí, no próximo vocês já vão estar com o caderno. Isso, ó. O Gonzalo já tem ele em livro ali. Muito bom, excelente. Então vamos lá. Atenção para a foto. 1, 2 e. Não, mas é que a primeira tarefa foi feita. Deise, Então, peraí que eu estava esperando você, Deise. Vai lá. Primeiro, ele carrega agora. Deu certo aí, Deise? Encontrou a capa do caderno. Pronto, vai no livro. Adorei. Resolve o problema. 1, 2 e. Muito bem, turma. Super obrigado. Já estou colocando todas essas informações no nosso grupo do WhatsApp. Como eu falei, o grupo vai ficar fechado para a gente poder ter um pouco de organização aqui das informações. E na segunda-feira eu já abro ali para vocês colocarem. Então, a nossa primeira foto aqui da turma. Fabi, com você ali, Fabi, para você encerrar ali a nossa conversa de hoje, por favor. É isso, pessoal. Adorei a energia, adorei a participação de todos. Usem o grupo, tá? Não precisam ficar com vergonha também. A gente vai atualizando vocês. E até o próximo encontro. Até breve. Obrigada. Tchau, turma. Muito obrigado. A gente se vê dia 9. Obrigado. Gracias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.